Trilhas da Democracia de hoje entrevista dois cientistas sociais, Jorge Novoa, historiador, professor titular da Universidade Federal da Bahia, e Solenny Fressato, doutora em Ciências Sociais pela UFBA. Os dois lançaram, o ano passado, o livro Soou o Alarme, a crise do capitalismo para além da pandemia, editado pela Perspectiva. Solenny e Jorge, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-los nesse espaço de discussão e de defesa da democracia e dos direitos humanos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Marco Modaini, pelo convite. Acho que a Solenny também está experimentando o mesmo prazer que eu estou tendo de falar desse livro que ocupou a gente de forma intensa, pelo menos os seis últimos meses do ano passado e mais alguns meses do primeiro semestre, porque quando em março disparou todo o processo de constatação de que a gente estava vivendo já no meio de uma crise pandêmica mundial, nossos cérebros não pararam de funcionar. E, como qualquer brasileiro e qualquer cidadão do planeta, nós vivemos pânicos, nós vivemos muitas interrogações, e esse livro, por incrível que pareça, nos ajudou a, vamos dizer assim, encontrar uma certa paz, uma paz relativa para enfrentar realmente o nosso próprio isolamento social e aquilo que a gente está vivendo junto com as outras pessoas de um modo geral. Então, nesse sentido, eu agradeço muito o seu convite e espero que a gente possa ter um diálogo bem frutuoso. A cabeça está cheia de ideias e eu creio que a gente vai poder testar tudo isso. Jorge, Solenny, por favor, Solenny. Não, eu quero reiterar esse agradecimento de Jorge para a gente poder participar desse programa, não só no sentido de divulgar o livro, mas a importância de debater esse tema, que, como você colocou, já sinalizou, a gente coloca no subtítulo a crise do capitalismo antes da pandemia. É uma crise que vem e que começa antes da pandemia, e isso foi uma preocupação muito grande da gente passar essa ideia de que a crise ela não começa com a pandemia. Na verdade, ela é acelerada pelo processo da pandemia, mesmo uma crise sanitária. A crise sanitária também não começa com a pandemia. A gente vive num mundo pandêmico e epidêmico pelo menos há um século. As doenças zoonóticas estão nos acompanhando aí desde a gripe espanhola. Ebola, AIDS, SARS, MERS, enfim, a gente tem uma série de doenças. Então, a pandemia, na verdade, vem mostrar um aspecto, vem tornar aparente uma coisa que já estava muito latente, já há muito tempo. Então, nós quisemos imprimir esse ritmo. Então, essa oportunidade agora de discutir aqui com você, no seu programa, é muito importante, porque é um processo que a gente ainda está vivendo, na verdade. Não só de crise sanitária, mas de crise mais geral. Jorge, são 23 textos, 23 artigos, prefácios, introduções, de 26 autores, né, que foram escritos no primeiro ano da pandemia, durante 2020, como eu havia dito, divididos em 4 partes, que a gente vai procurar discutir nesse programa de hoje. Eu gostaria de iniciar remontando a um trecho da carta ao leitor, assinada por vocês dois, logo no início do livro, em que vocês afirmam que, abre aspas, o novo coronavírus é a prova de que o caminho neoliberal
de exploração ao extremo dos recursos naturais e do trabalho humano está nos levando a um desfiladeiro, fecha aspas. Jorge, logo depois da carta aos leitores de vocês, nós fomos brindados por talvez um dos últimos textos, se não o último texto, escrito pelo historiador francês Marc Ferraud, uma referência no campo da historiografia, né, e faleceu exatamente em maio de 2021. Né? E o título do artigo do Marc Ferraud é Um Mundo Sem Horizontes, as sociedades já se esgotavam sem a Covid-19. Né? A pergunta que eu te faço, Jorge, e eu gostaria que você desenvolvesse os argumentos, uma parte dos argumentos que você tratou no teu artigo intitulado A Humanidade à Beira do Colapso, a Exaustão Ecológica Planetária mais além do capitalismo. A pergunta que eu te faço é: que mundo foi, continua sendo, não é? Esse mundo construído pelo neoliberalismo nos últimos 40 anos, né? E que acabou desaguando, né? Acabou potencializando, né? Agravando a pandemia da Covid-19. Né? Então, eu queria que você enumerasse, né? e apresentasse aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, né? Qual o papel desempenhado pelas políticas de austeridade fiscal, financiarização da economia, degradação ambiental. Por favor, Jorge. Bom, em primeiro lugar, como você fez referência a Marc Ferraud, que foi, vamos dizer assim, meu interlocutor no primeiro pós-doutorado, e com quem a gente trabalhou muito ao nível da problemática da relação cinema-história, eu queria prestar uma homenagem a ele mais uma vez, além daquela que a gente presta no livro, porque, infelizmente, realmente foi uma despedida, não é? Ele escreveu esse texto, foi o último texto que ele escreveu em vida, e ele sofreu da Covid, ele pegou Covid porque a esposa dele ficou doente, ele teve que acompanhar ela ao hospital, fazendo hemodiálise e tudo, ele mesmo, não é? 3 vezes por semana, com 96 anos, e conseguiu sobreviver à morte dela 2 meses. Mas, em conversa que nós tivemos, ele disse: a única coisa que me resta é tentar escrever, dar continuidade a esse artigo que eu ofereci a vocês. Ou seja, a ideia dele era tratar exatamente desse mundo que ele já estava denominando antes, um mundo sem horizontes. Ele não via horizontes, nós vemos poucos horizontes, não é? Digamos que talvez a gente, porque sejamos mais jovens que ele morreu com 96 anos, nós ainda acreditamos na possibilidade de uma parte da humanidade conseguir, vamos dizer assim, resolver essa crise profunda que a gente está vivendo, e como o Soligny colocou, ela antecipa a pandemia do coronavírus e ela continua par e passos com essa crise sanitária mundial. Ora, você me pergunta que mundo é esse? Na verdade, esse mundo é um mundo, a rigor, que se produz já no final do século XIX, com o processo de industrialização acelerada, de mecanização do processo industrial, de exploração dos recursos naturais de forma muito intensa, que vai desembocar numa disputa mundial por espaços que são espaços de mercadoria
para a venda de mercadoria, mas também espaços para exploração da natureza, e isso vai desaguar em duas grandes guerras, e o mundo que se constrói a partir da Segunda Guerra Mundial, onde algo em torno de 60 milhões de pessoas pereceram, não é? Mais ou menos diretamente. Indiretamente, esse número ultrapassa os 100 milhões de pessoas atingidas, com certeza, e os estados se recompõem exatamente porque uma destruição massiva de recursos físicos, humanos e de capital foram destruídos pela guerra, e esse processo de recomposição é que vai dar origem àquilo que nós notificamos no nosso artigo como sendo a época de ouro do capitalismo, os 30 anos gloriosos posteriores à Segunda Guerra Mundial, não é? Onde a gente vê a configuração do American Way of Life, toda a política expandida para o mundo inteiro, não é? Tendo como modelo a sociedade americana. Ora, a partir daí, nós vemos um processo de industrialização ainda mais intenso, de uma automação ainda mais intensa, que vai colocar em xeque vários elementos que compõem o processo de desenvolvimento do capitalismo. O processo de automação, por exemplo, se faz acompanhar, inclusive, das pesquisas com indústrias de armamentos, com a indústria físico-química, ela produz um elemento fundamental da crise, que é a exclusão do trabalho direto do processo produtivo. Ou seja, em nenhum momento anterior nós vivemos um processo tão intensivo, tão intenso de exclusão de força de trabalho viva do processo produtivo, como no final desses 30 gloriosos anos do capitalismo, do pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, isso vai ocorrer mais ou menos final dos anos 60, início dos anos 70, não é? Nós vamos ver a desindexação do dólar em relação ao ouro, não é? Que já é uma consequência do processo de financiarização em curso, mas também porque o excesso de produção de mercadorias, a superprodução de mercadorias e o excesso de acumulação de capital vai levar àquilo que nós sabemos hoje, que é algo que foi identificado já no século XIX, a tendência decrescente, a redução, portanto, da taxa média de lucro, não é? Que é um componente fundamental e que os bancos, tanto o Banco Mundial como o FMI, constatam nas suas estatísticas, ou seja, nós não estamos inventando absolutamente nada. Esse fenômeno vai sendo descrito por estatísticas que estão sendo construídas, então se verifica que existe, do ponto de vista da produção direta capitalista, uma decadência na lucratividade dessa produção direta. Então, você tem desemprego, portanto, uma aceleração da automação, você tem um excesso de capital que não sabe mais onde investir para produzir valor e riqueza, portanto, mais valor, e você começa, a partir daí, a encontrar saída naquilo que hoje nós chamamos a financiarização. Então, o fenômeno da financiarização nasce dessa situação. Então, ela está imbrincada na queda tendencial da taxa média de lucro, não é? E na vontade, na compulsão do processo de reprodução do capital em buscar mais lucro onde ele exista, onde ele possa existir. Então, a partir daí, nós vamos ver um processo de desindustrialização, deslocação das indústrias para regiões onde a força de trabalho pode ser
baixamente remunerada, como é o caso da China, mas também de outras regiões do planeta, situações nas quais a classe trabalhadora vive um processo de exploração muito intensa da sua força de trabalho, ou seja, para compensar aquilo que nos Estados Unidos o capital não conseguia mais realizar nem na Europa. Ou seja, com o nível de todo o projeto que foi o Estado do Bem-Estar Social, que foi uma conquista, não é? Também para fazer face para a pressão de países como a antiga União Soviética e a própria China, os países capitalistas ocidentais desenvolveram. Foi uma conquista, foi um resultado de luta, de muita luta, mas chega a um determinado momento onde a baixa lucratividade impõe a dilapidação de todas as políticas públicas que constituem esse estado do bem-estar social. É aí que Margaret Thatcher pronuncia aquela famosa frase dela: não tem jeito, não tem outra alternativa. Nós temos que caminhar nessa direção, é a única direção que se fazia possível e que continua se fazendo possível até hoje. Nós estamos vivendo, portanto, um processo de financiarização intensa. Isso é verdade também no Brasil. Tá? Nos anos 60, o famoso milagre brasileiro constitui uma camada de grandes capitalistas brasileiros produtivos e do próprio capital financeiro, das empreiteiras, etc., que se associam aos oligopólios financeiros internacionais e participam sem nacionalismo nesse processo gigantesco que vivemos hoje, que é a financiarização. Eu gosto sempre de dar a esse fenômeno um exemplo concreto. Nós temos hoje o que significa a financiarização mundial, ou seja, o domínio da reprodução do capital sob o capital fictício. Nós temos algo relativamente enorme, muito grande, ou seja, nós temos o PIB mundial, tá? 15 vezes mais é aquilo que nós temos em termos de volume de capital fictício circulando, buscando extrair riqueza, extrair valor já existente, ou que ele possa reproduzir. Então, nós estamos vivendo sob domínio do capital fictício, que é um capital, portanto, altamente destrutivo. Ao longo da pandemia, nós vimos no Brasil um processo acelerado de desindustrialização, certo? Nós estamos vendo que essa é uma realidade mundial. Fala-se agora, e alguns governos internacionais, esse é o caso do Macron, que quer instituir um processo de reindustrialização na França, mas é um projeto que se choca frontalmente com os interesses desses oligopólios financeiros internacionais, entende? O próprio Macron é um representante desse capital financeiro internacional. Na verdade, trata-se de uma política muito mais demagógica, visando uma campanha eleitoral, não é? Ele quer se reeleger, do que realmente uma possibilidade real de reindustrializar o país. Então, você quer falar? Jorge, eu queria agora passar para a Soleoni, que escreveu um artigo intitulado A Notícia como Arma Política, o protagonismo do Jornal Nacional durante a pandemia, dentro da segunda parte do livro intitulado Vivendo na Pandemia, Estado, Autoritarismo, Democracia e Direito. E, Soleoni, vários autores fizeram questão de afirmar
que, na verdade, existe um modelo político, ou pelo menos nas suas análises, né, se subentende que existe um modelo político geral, não obstante as suas particularidades nacionais, de combate à pandemia, que seria um modelo político neoliberal. Eu queria, Solenit, te ouvir para saber quais são essas características, quais são as características que marcam essa forma de gestão da pandemia, independentemente de se estar no México, na Espanha, na França, que foram alguns dos países analisados no decorrer dos artigos. Por favor, Solenit. Ok, Marco. Como você falou, a gente teve contato com vários pesquisadores, né, durante a organização do livro. Nós convidamos algumas pessoas que já nos acompanhavam há algum tempo, né, pesquisadores do México, da Argentina, da Espanha, da França. Tivemos contato também com pessoas do Haiti, onde a gente tinha um amigo, falamos com pessoas da Colômbia. Então, por isso é que a gente conseguiu montar, como você disse, essa gestão da pandemia, um modelo de gestão da pandemia, que foi um modelo que a gente chamou de neoliberal. Um neoliberalismo que tendia ao autoritarismo, na verdade, né? Que seria assim uma última face, né? Essa face autoritária do neoliberalismo, que isso é muito estudado por dois pesquisadores da França, o Pierre Dardot e o Christian Laval, que falam muito dessa tendência autoritária do neoliberalismo, mas no livro se destacou também nesse sentido o texto de Patrick Vassot, que também é um pesquisador francês. E teve um texto também de um mexicano, o Carlos Alberto Rios Gordilho, que também enfatizou muito nessa questão de uma tendência autoritária na gestão da pandemia. Então, essa tendência autoritária, ela, no caso da França, por exemplo, e do próprio México, ela tendia a culpabilizar as pessoas, de que é você que não usa máscara, é você que está saindo de casa, é por isso que a pandemia está acontecendo, que o número de casos está aumentando e o número de mortes está aumentando. Os estados meio que se eximiram um pouco da responsabilidade deles, colocaram a responsabilidade na população que não seguia as regras de um lockdown ou que não seguia as regras de evitar a convivência social. Então, não era responsabilidade do Estado, era responsabilidade da população, e muitos estados acabaram tomando medidas mais agressivas, de realmente as pessoas têm que ficar enclausuradas, se elas saírem de casa, elas vão pagar multas, isso aconteceu muito na França, as pessoas que eram encontradas pela polícia a 3 ou 4 quilômetros de casa, elas eram multadas. Então, isso é uma face mais autoritária do Estado. Então, é um neoliberalismo que tende ao autoritarismo. E aí, uma coisa que você falou também no início que a gente começou a nossa discussão, que você disse que existe esse negacionismo das vacinas, da ciência por muitos estados, que é o que a gente vive aqui no Brasil, e isso acaba se agravando com o fato de que esse negacionismo é confundido com liberdade de direito. Então, você tem a liberdade de não tomar vacina, você tem a liberdade de não usar máscara, você tem a liberdade de sair na rua. Então, essa liberdade de expressão, ela acaba se confundindo com uma agressão ao outro. Porque daqui a pouco você tem liberdade de ser, é uma liberdade sua, uma expressão sua, você ser homofóbico, você ser misógino, você ser racista. Então, há uma confusão, eu acredito, desse negacionismo com a liberdade de expressão. Então, se confundem essas duas coisas, que eu acho que é muito perigoso. Então, o governo justifica que as pessoas têm o direito de fazer determinadas coisas, mas não é uma questão de direito, é uma questão de coletividade. Se está comprovado que determinados comportamentos, comprovado cientificamente que determinados comportamentos ajudam a preservar a minha vida e a vida do outro, então não é uma liberdade. Você não está livre para agir daquela maneira. Então, eu acho que houve um pouco essa
essa mistura de coisas, e muitos governos, né, como eu citei, o caso da França, especificamente do México, que acabaram assumindo uma posição muito autoritária, tolhendo os indivíduos para poder manter, para poder tentar gerir aquilo que eles não conseguiam gerir. Porque a pandemia veio mostrar a insuficiência dos governos, na verdade, na área sanitária, na área de saúde. Porque se a gente for olhar para os números, tem os tradicionais, né? 85% da população é assintomática, 10% tem sintomas leves, 2 a 3% precisam de UTI, de hospitalização de UTI. Então, o Estado não consegue atender 2 ou 3% da população. Essa foi a realidade que se apresentou com a pandemia. É um Estado que não investe, não só o caso brasileiro, mas diversos outros países. São Estados que não investem na saúde, que deveria ser a preocupação básica deles. Aí eles recorrem a regras autoritárias, a normas autoritárias, para impor comportamento, ao invés de apoiar as pessoas a ficarem em casa, educarem as pessoas. Seria essa a grande questão. Poder educar as pessoas, conseguir convencê-las de que elas precisavam ficar em casa, não com argumentos autoritários, mas com argumentos educacionais. Então, eu acho que isso é que faltou muito em vários estados, e a gente vê isso de uma forma assim, com as pessoas que a gente conversou e com aquelas que a gente publicou no livro, isso aparece em vários textos. Esse avanço de regras autoritárias e que já vinham se apresentando antes, na verdade. Elas afloram agora com a pandemia. Você vê uma tendência já autoritária, você vê vários governos que quase foram eleitos em 2017, 2018, alguns que foram eleitos de fato, não só aqui na América Latina, mas na própria França, com Marine Le Pen, por exemplo, que já está com mais de 70% da intenção de voto junto à classe trabalhadora. Já está saindo pesquisas na França e já está revelando que Marine Le Pen vai ser uma grande concorrente nas eleições do ano que vem na França. Então, assim, a gente vê que esse autoritarismo ele está ganhando fôlego, né, em várias regiões do mundo, em vários estados do mundo. E na pandemia isso acaba tomando uma dimensão muito maior, porque muitos estados acabaram se armando de regras autoritárias para impor um lockdown, para impor comportamentos, ao invés de tomar uma via de conscientização, de educação. Então, isso eu achei que, com quem a gente conversou e os artigos que acabaram vindo, que a gente acabou publicando no livro, isso ficou muito evidente, esse avanço do autoritarismo. Jorge Novoa, Solenir Fressato, organizadores do livro Soou o Alarme, a crise do capitalismo para além da pandemia, da editora Perspectiva. Muito obrigado pela participação de vocês, por esse rico diálogo. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas e em defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.